Olá pessoal, professor Tiago Colíquio por aqui. No vídeo de hoje eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre o meu novo livro que se chamará Progresso às Avessas. Será lançado pela editora Estudos Nacionais. A pedido do pessoal da editora, eu vou fazer esse e alguns outros vídeos em que eu vou discorrer um pouquinho sobre os assuntos que eu abordo no livro. Bom, o livro ele é um ensaio onde eu trato de várias correntes filosóficas e ideológicas, né, que culminaram nessa ideia de progresso ilimitado, impregnada no imaginário do homem contemporâneo. Né? Essa ideia de que ainda neste mundo nós seremos capazes de um dia criar ou produzir uma sociedade perfeita, né? Sociedade em que todos os males da humanidade cessarão de existir. Essa é uma ideia sem fundamento na realidade. Ela decorre de uma ilusão, né, que está presente na humanidade desde os nossos primeiros pais. Né? Tudo começa ali em Gênesis 3, versículo 5, né? E sereis como deuses. Né? Essa ideia, essa ilusão que Adão e Eva caíram, e consequentemente todos nós caímos até hoje, de querer tornar possível aquilo que é impossível. Adão e Eva, numa condição superior à nossa, mas ainda assim sujeitos à falha por causa do livre-arbítrio, eles acabam caindo na ilusão de que, se comessem o fruto proibido, eles seriam como deuses. Né? Eles superariam a condição humana. Essa é uma ilusão que está presente no homem até os dias de hoje, mas ela não foi sempre tão forte quanto ela é hoje. Né? Se a gente pular ali para a Idade Média, você tinha ali um outro problema que acompanha a humanidade desde sempre, que é sempre que há um progresso material, há uma degradação moral. Você tinha uma degradação moral ali na Idade Média, mas na Idade Média o homem ainda era centrado na sua contingência e na sua transcendência. Essas eram duas condições que eram muito claras para o homem da Idade Média. Ele sabia que ele não podia ter a ilusão de querer superar a precariedade da condição humana, né? Há uma contingência em ser humano, nós precisamos comer por determinadas horas, precisamos dormir determinadas horas, há uma precariedade na nossa condição. E nós temos que lidar com ela. E o mais importante de tudo é que nós somos seres transcendentes, a nossa finalidade última não está aqui. Então essa realidade transcendental, ela era muito clara para o homem da Idade Média, apesar dessas ilusões de querer, né, de que sempre acompanharam o homem, de tentar tornar possível aquilo que é impossível, mas na Idade Média ainda não era tão forte. Tudo começa a mudar a partir ali da Revolução Copernicana. Né, o homem se via no topo da criação, e não só no topo da criação, como no centro do universo. Né? Era a simbologia da Terra ser o centro do universo. E aí vem Copérnico, fez uma série de cálculos lá e fala, não, a Terra não é o centro de coisa nenhuma, a Terra é um planeta periférico como qualquer outro. Eu fiz esses cálculos aqui, a Terra na verdade está posicionada entre tal e tal planeta, e quem que está no centro do universo na verdade seria o Sol. Aí você tem o primeiro rebaixamento da consciência do ser humano. Né? O ser humano ele passa a não ser mais, né, o centro de todas as coisas e o topo da criação. Então você começa a rebaixar um pouco a consciência do lugar do homem na hierarquia do ser. E aí vem Galileu, introduz o elemento da matematização, que depois é aprimorado por Descartes. E aqui Descartes dá a primeira porrada na inteligência humana. Né? Enquanto matemático ele teve contribuições brilhantes, mas como filósofo ele fez muito mal para a inteligência humana. Descartes é o primeiro a propor uma fundamentação filosófica para separar os diferentes tipos de conhecimento, que ele classifica em dois. Né? A coisa extensa, né, que são as propriedades mensuráveis dos objetos, e a coisa res cogitans, que são as coisas pensantes, né, as características que você não consegue medir, portanto você não consegue descrevê-la em termos matemáticos para que uma outra pessoa possa reproduzir um cálculo e chegar nas mesmas mensurações que você chegou, né, mas você consegue absorvê-las através dos sentidos. Na verdade ele diz que nós não sabemos se nós absorvemos essas características como cor, cheiro, profundidade, textura, coisas que você não consegue mensurar objetivamente, né, descrever em termos matemáticos. Essas seriam fantasmas da nossa mente. Né, os objetos não são capazes de nos revelar essas informações, então nós não devemos considerá-las como um conhecimento possível. Né? Eu já expliquei em outros vídeos, isso traz um problema para a inteligência humana, porque a partir desse momento nós passamos a considerar apenas o que é matematizável como o que é verdadeiro.
né? E o que não é matematizável são fantasmas da nossa mente. E aqui entra um outro problema que Descartes introduziu, que veio também da filosofia racionalista, que é essa ideia de a gente tentar explicar tudo em termos lógico-matemáticos, né? E para Descartes, que era um cristão muito estranho, né, à sua maneira, ele concebia a existência de Deus, Deus seria o Criador, mas Deus ele não tinha nenhuma função na estrutura da realidade. Ele apenas deu assim, o pontapé inicial da criação, e entre a matéria que ele criou as leis que regem a matéria, que depois vieram a ser formuladas matematicamente por Newton, né, que vieram a ser conhecidas hoje como as leis da física. Para Descartes, a partir do momento em que Deus criou a matéria e as leis que a regem, Deus não tem mais atuação na realidade. Então, ideias como a ideia do milagre passam a ser absurdas, porque Deus não é necessário para que a estrutura da realidade continue. E o que é o milagre, senão a ação divina no curso da história? Então, a essência dos objetos, né, as qualidades que não são matematizáveis e a intervenção de Deus no curso da história passam a ser coisas assim, místicas, passam a ser fantasmas da nossa mente, a partir de René Descartes. Então, logo depois de Descartes, você tem Immanuel Kant, né, na era iluminista, que aí ele dá a última porrada na inteligência humana. Segundo Kant, não é que os objetos não são capazes de nos revelar as qualidades sensíveis. É a nossa própria inteligência que é limitada para conhecer os objetos. Nós não conseguimos conhecer os objetos em si mesmos. O máximo que nós conseguimos saber sobre eles são aparências fenomênicas, a aparência do fenômeno enquanto ele se apresenta para os nossos sentidos. E esta aparência é uma forma que ele chama de a priori, ela está a priori na nossa consciência. Então todas as formas de todos os objetos possíveis, elas estão a priori, né, de alguma forma na estrutura da nossa inteligência. E este é o limite do conhecimento humano. Quer dizer, nós não conseguimos conhecer as coisas em si mesmas. A partir desse momento, ali nós estamos falando ali século XVIII ali, para XIX, você tem um total rebaixamento da capacidade do ser humano de ter contato com a realidade, né? Nós não conseguimos ter acesso às coisas em si mesmas, nós conseguimos apenas conhecer algumas qualidades dos objetos e elas estão pré-definidas na nossa mente, né? Nossa mente nos limita a conhecer, né? Então você tem aqui o cenário perfeito para surgirem ideias como a teoria da evolução. Por exemplo, se a teoria da evolução surgisse ali na Idade Média, né, na época da escolástica, né, ela não resistiria a 5 minutos de conversa séria. Ninguém levaria aquele negócio a sério. Né, você ter o surgimento de tudo, né, a partir de um aglomerado de células ou de moléculas que vão se juntando a esmo de forma aleatória e desproposital, né, sem nenhum sentido, né, e que culminou, por acaso, no surgimento de um ser humano que também, por acaso, tem uma inteligência que a matéria em si não explica, né, mas que a gente acaba aceitando, né, por osmose. Por que aceitamos? Porque chegamos num ponto em que a consciência do ser humano e a sua capacidade de ter contato com a realidade já tinham ido para as cucuias, né, com essa combinação de correntes filosóficas, uma desconstruindo cada vez mais, né, a inteligência humana, complementando a outra, né, nessa desconstrução da inteligência humana. Quando você chega nesse ponto, você já rebaixou a consciência do ser humano para tudo o que é material. Tudo é explicado por um conjunto de moléculas que se agrupam de forma aleatória. Então assim, você retira da equação a sacralidade da vida humana, né, o homem estar no topo da criação. Você tira o próprio Criador da equação. Né, e tudo o que nós conseguimos conceber passa a ser o que está acessível de forma material e imediata. E aí depois disso ainda vem Freud e diz, sequer nós conseguimos pensar, porque tem um treco chamado inconsciente, né? E não só nós não temos sacralidade nenhuma, nós viemos de uma evolução, de um processo evolutivo sem nenhum fundamento, e que não tem criador, e caso o criador ele exista, ele não age, então ele é irrelevante. Então vem Freud e fala, ó, sequer nós temos consciência do que estamos fazendo, porque boa parte do que nós fazemos, das decisões que nós tomamos, vem de um treco chamado inconsciente, sobre o qual nós não temos ação alguma. Né? E no século XX, ali, depois de Freud também, você tem as revoluções comunista e nazista que pervertem a linguagem para você criar aquele frame, né, de quem for dissidente, quem for contrário ao regime,
é uma pessoa que deve ser eliminada da sociedade, né? Materialmente, fisicamente, ela deve deixar de existir. Então você usa a linguagem, perverte a linguagem, né, para você encaixar determinados dissidentes, oponentes, adversários num rótulo, né, que denote algo terrível, horrível, né? E você tem isso consolidado na filosofia desconstrucionista, que perverte a linguagem, né? Então você tem hoje, você pega as palavras, você esvazia elas de significado e você atribui a elas um referente qualquer da realidade. Então coisas como, por exemplo, o termo negacionista, que foi inicialmente usado nas discussões entre os apoiadores do regime nazista e os que eram contrários, né, na discussão se o Holocausto existiu. O termo negacionista hoje ele não tem mais relação com aqueles debates. Negacionistas eram aqueles que eram acusados de negar o Holocausto, então eram os apoiadores do nazismo. Então você pega o termo negacionista e você aplica hoje a qualquer pessoa que discorde de você. Então negacionista tem uma conotação horrível, né? Remete a alguém que defendia o nazismo, e hoje você pega negacionista não com esse significado objetivo direto na realidade. Nós não temos mais contato com a realidade. As palavras agora elas significam o que a gente quiser que elas signifiquem, né? Que é essa herança da filosofia desconstrucionista. Então você tem todo esse aglomerado de ideias que rebaixaram a consciência do ser humano, rebaixaram a capacidade do ser humano de ter contato com a sua realidade contingente e transcendente, fazendo o homem ele se apegar apenas ao que é material, tangível. Então isso é o que criou a possibilidade de você ter a ciência moderna nos trazendo, né, a esperança de que nós vamos ter coisas como a imortalidade física ainda aqui neste mundo, né? Então as pessoas elas deixam de depositar a sua esperança na realidade transcendente, na sua finalidade última, né, que é retornar ao Criador, e elas passam elas saem dessa dimensão vertical do homem para Deus e dedicam toda a sua esperança, né, depositam toda a sua esperança nos demais homens, né, que têm controle da técnica e da ciência, né, e através desses mecanismos pretendem controlar todos os processos naturais, inclusive a vida e a morte. Tá certo, pessoal? Então aqui só algumas ideias em torno do rebaixamento da consciência. É um dos temas que eu trato desse livro. Eu vou tratar de outros em vídeos futuros, aqui só para deixar uma ideia para vocês. Então no livro eu vou tratar dessa ilusão de depositar as nossas esperanças na técnica e na ciência, e como que nós chegamos nisso. Toda essa corrente de ideias filosóficas, né, e ideologias que foram rebaixando o lugar que o ser humano se vê na estrutura do ser, na estrutura da realidade, e removendo a transcendência, substituindo ela por uma realidade material, que é o que permite a gente ter a ilusão de que nós vamos resolver todos os problemas da humanidade através da técnica e da ciência, o que na verdade será, muito provavelmente, a maior das armadilhas, que é um outro assunto, uma das armadilhas que os seres humanos estão caindo. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, compartilhem esse vídeo, fiquem de olho, o lançamento do livro deve vir em breve, entre abril e maio, Progresso às Avessas, pela editora Estudos Nacionais. Fique com Deus e até a próxima.